Turma, sou a Mariela e vou falar um pouquinho sobre a imunidade inata. Barreiras para evitar a entrada de micro-organismos. Para conseguir entrar no corpo, o antígeno depara-se com barreiras que se opõem à sua entrada. As barreiras são classificadas como barreiras mecânicas, físicas e químicas. As barreiras físicas e mecânicas, elas retardam, impedem a entrada de moléculas e agentes infecciosos. Como exemplo, temos o muco presente na vagina, na cavidade nasal e no trato respiratório. Por ser pegajoso, o muco ajuda a proteger os locais contra infecções, sequestrando e inibindo a mobilidade dos micro-organismos. Normalmente é jogado para fora do corpo, como por exemplo em um espirro. Outras formas de expulsar os corpos invasores são por meio do vômito, da tosse, da diarreia e da descamação da epiderme. A nossa pele também é considerada uma barreira mecânica, pois sua superfície, a epiderme, é constituída de células mortas, ricas em queratina e fortemente aderidas uma na outra, impedindo a entrada de micro-organismos. As barreiras químicas. Como exemplo de barreira química, temos a lisozima e a fosfolipase, que são enzimas encontradas na lágrima, na saliva e na secreção nasal, que podem destruir a parede celular das bactérias e desestabilizar as membranas bacterianas. O suco gástrico presente no estômago possui o pH muito ácido, impedindo a proliferação e a passagem de micro-organismos para outros locais. Como último exemplo de barreira química, podemos citar a presença de ácidos graxos no suor. Por causa do baixo pH, eles impedem a colonização de bactérias e de alguns fungos na epiderme. Essas barreiras fazem parte da defesa inata. A resposta imune inata é a primeira linha de ação que nosso corpo tem para responder à entrada de um antígeno. Possui este nome porque o termo inata significa natural, ou seja, que nasce com a pessoa. As principais células que participam desta ação são os neutrófilos, macrófagos e as células naturais killer, NK. Os neutrófilos e os macrófagos possuem receptores, que são moléculas de proteínas para reconhecer inúmeros antígenos e micro-organismos, enquanto as células NK também possuem esses receptores, mas reconhecem as células com alterações tumorais ou com infecções virais. Os neutrófilos e macrófagos, quando encontram um antígeno, se ligam por meio dos receptores, englobando o antígeno por um processo chamado fagocitose. Os macrófagos e neutrófilos liberam citocinas e quimiocinas, que são sinalizadores químicos que recrutam mais células para combater essas substâncias estranhas, caso essas células não consigam eliminar essas substâncias. Citocinas e quimiocinas são proteínas que se ligam a outras células que possuem receptores específicos para essas proteínas, sendo então uma forma de comunicação entre as células do sistema imune. As citocinas estimulam células que possuem receptores para ligá-las, como por exemplo neutrófilos e monócitos, além de aumentar a permeabilidade de capilares sanguíneos no local da reação imune e também estimularem leucócitos que estão circulando no sangue a atravessarem a parede dos vasos sanguíneos e atingirem o local onde estão as substâncias estranhas. As quimiocinas atraem células para o local da reação. Esse processo pelo qual se obrigam células a deslocar-se através de um estímulo químico é denominado quimiotaxia. Os monócitos são células que circulam no interior dos vasos sanguíneos, mas ao passarem para os tecidos se diferenciam em macrófagos. A passagem de células dos capilares sanguíneos para os tecidos sólidos é denominada diapedese, e as células que fazem esse movimento são os leucócitos. A inflamação. No local da reação ao antígeno, as células dos capilares sanguíneos próximos perdem um pouco da adesão entre si, pela ação das citocinas, possibilitando a passagem de células do sangue através dos pequenos espaços existentes. As duas substâncias liberadas, as citocinas e as quimiocinas, iniciam o processo de inflamação e logo aparecem mais neutrófilos e monócitos que foram atraídos pelas quimiocinas. Outras substâncias também participam como mediadores químicos inflamatórios, como a histamina, que aumenta a irrigação sanguínea no local da reação, e as prostaglandinas, que aumentam a permeabilidade dos capilares sanguíneos próximos da inflamação.
Essas substâncias são liberadas por células do sistema imunológico, ou mesmo pelas células que foram lesadas no local da inflamação. No local da inflamação fica mais vermelho, um eritema, inchado, que é um edema, e quente, porque aumenta a quantidade de sangue que chega ao local, devido ao aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e a vasodilatação. Os sinais clássicos da inflamação são a dor, o eritema, o edema e o calor. Agora eu vou explicar como age a imunidade inata. Se os micro-organismos conseguirem superar as barreiras, entrando por uma lesão, dará de cara com células que estão no tecido e que iniciarão a resposta imune inata. Os antígenos invadem nosso organismo. As células que agem primeiro são os macrófagos, que já estão presentes nos tecidos, tentam destruir os micro-organismos invasores. As histaminas são liberadas para chamar mais células e fazer vasodilatação, e a dor também faz outras células chegarem. Ocorre um aumento de macrófagos para combater a infecção. Se for bactérias, vai chegar os neutrófilos, o aumento lento do número de macrófagos, fase de apodese de monócitos, que dentro de 8 a 12 horas viram macrófagos. Os macrófagos matam o antígeno e depois expõem um pedaço para fora para levar até o linfócito B. Para ela virá, então, uma célula apresentadora de antígeno, que é levada até o linfócito B para reconhecer as células e materiais estranhos. Assim, entrando em contato com proteína estranha, para assim produzir anticorpos. Aí ela vai reconhecer como estranha e ajudar a combater. Vai se diferenciar em plasmócito e aí sim anticorpos. Os anticorpos vão até o local e combatem o antígeno, e depois os linfócitos T supressores fazem a resposta imune terminar.